O príncipe da mentira, o engano final da humanidade. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Vivemos em tempos onde para muitos a verdade se tornou relativa, onde as convicções são moldadas pelas paixões humanas e não mais pela palavra de Deus revelada. Estamos presenciando não apenas uma decadência moral, mas o cumprimento de uma agenda escatológica milimetricamente arquitetada pelas trevas. E no centro dessa trama ergue-se uma figura sombria e encantadora para muitos, o Anticristo. Não virá como um monstro grotesco, mas como um Messias sedutor, um homem carismático, articulado, brilhante e, acima de tudo, mentiroso. Ele é o príncipe da mentira e seu reinado será o engano final da humanidade. O cenário escatológico para o surgimento do Anticristo. A palavra de Deus nos mostra que antes da manifestação do Anticristo, o mundo passará por um colapso espiritual, antes que venha a apostasia, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. A apostasia é a renúncia consciente da fé verdadeira. Igrejas se renderão ao humanismo, falsos mestres ensinarão doutrinas de demônios e a verdade será trocada pela conveniência. A apostasia prepara o palco para a entrada triunfal do falso Messias. A humanidade, desesperada por paz, solução econômica e unidade global, receberá de bom grado o líder que unificará religiões, governos e moedas. Esse líder será o Anticristo. O perfil do príncipe da mentira. Daniel capítulo 8, versículos do 23 ao 25, descreve o Anticristo como homem de semblante feroz e entendido em adivinhações. Seu poder não virá de si mesmo, mas do próprio Satanás. Ele destruirá a muitos não pela força das armas, mas pelo engano da diplomacia. Apocalipse capítulo 13 revela que ele receberá a autoridade da besta e será adorado por muitos. Seu governo não será apenas político, mas espiritual. Ele exigirá a adoração. O enganador que parece o Salvador. Jesus advertiu: se possível for, enganariam até os escolhidos. Mateus capítulo 24, versículo 24. O engano do Anticristo será profundo porque ele virá como um salvador, terá soluções rápidas para crises mundiais, promoverá uma religião inclusiva e pregará amor à custa da verdade. John MacArthur disse: o Anticristo não é apenas um líder político, é uma manifestação demoníaca do engano final. Ele é o culminar de todos os sistemas que rejeitam a soberania de Deus. Charles Spurgeon também declarou: quando Cristo vier, muitos já terão dado seu coração ao Anticristo, porque aprenderam a amar o mundo mais do que o Senhor. O sistema do Anticristo, controle total. Apocalipse capítulo 13, versículos 16 e 17, mostra o sistema de controle global, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca. Não se trata apenas de economia, mas de lealdade espiritual. Aceitar a marca é se curvar diante do engano. A W. Tozer declarou: o Anticristo não conquistará com espadas, mas com palavras. Ele seduzirá pelo que as pessoas querem ouvir e não pelo que precisam ouvir. O enganado não sabe que está sendo enganado. O mais perigoso do engano é sua natureza sutil. Satanás é mestre da imitação. Paulo nos alertou que Satanás se transfigura em anjo de luz. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. O Anticristo será uma caricatura de Cristo. Acontecerá algo parecido como que ele morrerá e ressuscitará. Apocalipse capítulo 13, versículo 3. Ele realizará sinais e maravilhas. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9. Terá um falso profeta como João Batista e governará o mundo. Leonard Ravenhill disse: o maior inimigo da verdade não é a mentira, mas o engano disfarçado de verdade. O preço do engano, a condenação eterna. Apocalipse capítulo 14, versículos do 9 ao 11, mostra o destino dos que adorarem a besta e receberem a sua marca. Tormento eterno. Não há redenção após aceitar o sistema do Anticristo. A decisão é definitiva. Dietrich Bonhoeffer declarou: o silêncio diante do mal é o próprio mal. Não falar é falar, não agir é agir. A igreja precisa se posicionar. O tempo do silêncio acabou. O tempo da neutralidade morreu. É tempo de resistir ao sistema.
o remanescente fiel e o chamado ao despertamento. Mesmo em meio à apostasia, haverá um povo que não se dobrará, assim como nos dias de Elias. Um remanescente permanecerá fiel, serão odiados, perseguidos e caluniados, mas serão guardados. Apocalipse capítulo 12, versículo 11 declara: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. O grito final da vigilância. O príncipe da mentira está se levantando, o palco está armado, o mundo está sendo seduzido. Mas o povo de Deus não será enganado se estiver firmado na palavra, revestido da armadura e cheio do Espírito. Hoje o chamado é claro: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Apocalipse capítulo 18, versículo 4. Desperta tu que dormes, resista tu que hesitas, clame tu que crês, pois breve, muito breve, aquele que virá, virá e não tardará. O verdadeiro príncipe virá e toda mentira será desmascarada pela glória da sua face. Amém. Maranata, louvado seja o Cordeiro, Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo, hoje para todos sempre. Aleluia, glória a Deus. O arrebatamento, o momento em que milhões desaparecerão, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. O que acontecerá quando muitos forem deixados para trás? O despertar do sobrenatural. O arrebatamento é o evento mais aguardado pela igreja fiel. É a promessa do retorno de Jesus Cristo para buscar os seus. Um momento glorioso em que milhões desaparecerão da face da terra em um piscar de olhos. Esse será o divisor de águas definitivo entre a misericórdia divina e o início do juízo para uma humanidade corrompida e rebelde. A Bíblia não deixa dúvidas quanto à realidade desse acontecimento. Seremos transformados num instante e arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. A trombeta soará e os que estiverem preparados subirão. Os demais, infelizmente, ficarão para experimentar o maior período de tribulação que o mundo já viu. Um mistério revelado, o plano de Deus para o fim dos tempos. O apóstolo Paulo, em suas epístolas, falou com clareza e poder sobre esse evento. Ele o chamou de mistério em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. Eis aqui vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. Aleluia! Louvado seja o Senhor nosso Deus. Esse momento não será precedido por anúncio humano, não haverá tempo para arrependimento no último segundo, será repentino, repentino demais para quem viveu de forma displicente. Por isso a palavra exorta: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Mateus capítulo 25, versículo 13. O arrebatamento não é uma metáfora, não é alegoria, é real, literal, visível nos efeitos. Um desaparecimento global, o mundo não entenderá. Os noticiários tentarão explicar com teorias conspiratórias, alienígenas, falhas cósmicas, mas a verdade é que o rei voltou para buscar a sua noiva. A grande separação, quem subirá e quem ficará? Nem todos subirão. Jesus deixou claro que muitos dirão: Senhor, Senhor, e ele responderá: nunca vos conheci. Mateus capítulo 7, versículo 23. O critério não é o nome na membresia da igreja, nem a frequência em cultos. O critério é o novo nascimento, uma vida santa e vigilante, lavada no sangue do Cordeiro. A parábola das 10 virgens é um alerta direto. 5 eram prudentes, 5 eram loucas. Todas tinham lâmpadas, mas nem todas tinham azeite. Isso é, nem todas estavam cheias do Espírito. A porta se fechou para as insensatas. A pergunta precisa ecoar em nossos corações: tenho azeite suficiente para esperar o meu noivo? O caos após o arrebatamento, a terra sem a igreja. Imagine aviões caindo, carros desgovernados, famílias dilaceradas. Milhões de pessoas desapareceram, o caos tomará conta, mas não será apenas desordem social, será o início da grande tribulação. A ausência da igreja trará o vácuo moral e espiritual necessário para a ascensão do anticristo, aquele que governa com engano, com mentiras e sinais sobrenaturais. Surgirá como um salvador mundial, mas será um lobo em pele de cordeiro.
D.L. Moody escreveu: um mundo sem Cristo é um mundo em desespero. Um mundo sem a igreja será um mundo entregue ao seu próprio juízo. O eco dos teólogos sobre o arrebatamento. Charles Spurgeon declarou: o Senhor virá, e quando vier, os que o aguardam com fé serão levados, e os demais verão, tarde demais, que desprezaram o dia da salvação. John MacArthur declarou: o arrebatamento não é uma questão de se vai acontecer, mas de quando. A fidelidade até o último dia é a marca do verdadeiro salvo. D.L. Moody também declarou: se eu soubesse que Cristo viria amanhã, viveria hoje como se fosse o último dia. A W. Tozer também declarou: a esperança do arrebatamento é o combustível da santidade. Quem tem esta esperança purifica-se a si mesmo. Martyn Lloyd-Jones disse: Cristo não virá para uma igreja morta, ele virá buscar aqueles que vivem com lâmpadas acesas. A trombeta está pronta, os sinais estão bem diante de nós. Nunca houve um tempo como este. A apostasia se espalha, a frieza espiritual aumenta, a imoralidade é exaltada, guerras, pestes, desastres naturais, tudo aponta para o fim. Israel voltou à sua terra, o cenário profético está montado, o ecumenismo prepara o caminho do falso profeta, a tecnologia viabiliza o controle global, a perseguição aos cristãos se intensifica. Jesus disse: quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo, às portas. Mateus capítulo 24, versículo 33. Os que ficarem, o terror de estar no mundo pós-arrebatamento. Quem ficar enfrentará os horrores descritos em Apocalipse, o domínio do anticristo, a marca da besta, perseguição impiedosa, e ainda assim haverá esperança. Aqueles que resistirem e não negarem a fé poderão ser salvos, mesmo em meio ao sangue e sofrimento. Mas por que arriscar? Por que esperar para decidir-se quando agora é o tempo aceitável, agora é o dia da salvação? 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, um chamado à santidade e vigilância. O arrebatamento não é um evento para temermos se estivermos prontos, é nossa bem-aventurada esperança. Mas se vivemos dormindo, ele será a nossa condenação. Acorda, igreja, desperta tu que dormes, vem para a luz, sai do pecado, da mornidão, da negligência espiritual, restaura o teu altar, volta à palavra, busca a presença de Deus, anda no Espírito. Como escreveu a W. Tozer, não há nada mais trágico do que viver como se Cristo não voltasse. A última convocação, você está pronto? Jesus está vindo, não mais como cordeiro, mas como leão, não mais em silêncio, mas com alarido, não mais para morrer, mas para reinar, não mais para salvar a todos, mas para buscar os que são seus. Estás pronto? Se a trombeta soar hoje, subirás ou ficarás? Examine-se, clame por misericórdia, viva como quem espera o noivo a qualquer instante. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esta mensagem é um grito, um clamor, um apelo urgente para todos os que têm ouvidos. Prepare-se, santifique-se, esteja pronto. O relógio do céu está quase marcando meia-noite. Os passos do noivo já ecoam. A trombeta já está nos lábios do arcanjo. Quando soar, não haverá mais tempo. Que o Espírito Santo nos desperte, que o fogo reacenda em nossos corações, que a noiva se vista de branco e diga: vem, Senhor Jesus. O inferno é real, o lugar que muitos ignoram até ser tarde demais. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Você realmente acredita que pode brincar com o pecado e escapar do juízo? A realidade ignorada do inferno. Vivemos em uma era onde a palavra inferno foi suavizada, ignorada e muitas vezes ridicularizada. Pregadores modernos evitam mencioná-la para não ofender sensibilidades, mas a verdade é inegociável. O inferno é real, é um lugar literal de tormento eterno, reservado para Satanás, seus anjos e todos aqueles que rejeitam a salvação em Jesus Cristo. O inferno não é um conceito mitológico, nem um lugar de linguagem figurada, é um destino eterno. Ignorá-lo é brincar com a eternidade. A sua existência é testemunhada pelas Escrituras, pelo próprio Jesus, que falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. A
palavra grega que abala, Gehenna. A palavra grega usada por Jesus para descrever o inferno é Gehenna, referindo-se ao vale de Hinnom, fora de Jerusalém, onde o lixo e corpos de criminosos eram queimados continuamente, um lugar de fogo perpétuo, podridão e repulsa. Gehenna se tornou o símbolo do destino final dos rebeldes contra Deus. Jesus advertiu: melhor para você entrares no reino de Deus com um olho só, do que tendo 2 olhos, seres lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. Marcos capítulo 9, versículos 47 e 48. O testemunho dos teólogos, vozes que não se calam. Jonathan Edwards declarou: o castigo dos condenados é tão terrível porque estão separados da fonte de todo bem, Deus. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, declarou: se você for para o inferno, terá que passar por cima do sangue de Cristo, das orações da igreja e das advertências do Espírito. R.C. Sproul declarou: o inferno é a manifestação da santidade de Deus em juízo. John Wesley também disse: o inferno é o lugar onde a ira de Deus é plenamente revelada contra o pecado. E a W. Pink também declarou: o inferno é um testemunho eterno da gravidade do pecado e da santidade de Deus. O destino dos rebeldes, quem vai para o inferno? Apocalipse capítulo 21, versículo 8 é claro: mas quanto aos covardes e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Não é uma lista simbólica, é uma advertência real. O inferno é para todos que rejeitam o senhorio de Cristo, que amam as trevas mais do que a luz, e não haverá escapatória depois da morte. A negação de uma realidade incômoda, em uma era de conforto emocional e mensagens suaves, muitos rejeitam a doutrina do inferno como algo ultrapassado, brutal ou simbólico. Igrejas inteiras silenciam sobre o juízo eterno para não assustar os ouvintes. Mas o silêncio humano não altera a verdade divina. O inferno é real, é literal, é consciente e é eterno. Ignorá-lo é uma aposta fatal. Jesus Cristo, o príncipe da paz, falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Ele não o descreveu como uma metáfora ou como um estado psicológico, mas como um lugar de pranto e ranger de dentes. Mateus capítulo 13, versículo 42, onde o fogo nunca se apaga. Marcos capítulo 9, versículo 43. Negar o inferno é chamar o próprio Cristo de mentiroso, é brincar com o pecado como se não houvesse consequências, é zombar da cruz como se fosse desnecessária. O que é o inferno? A definição segundo a natureza bíblica. A Bíblia descreve o inferno com palavras fortes. Primeiro, Gehenna, termo usado por Jesus, remetendo ao vale de Hinnom, onde se queimava lixo dia e noite. Jesus usou como símbolo do juízo eterno. Sheol e Hades, locais temporários dos mortos ímpios antes do juízo final. E o lago de fogo, conforme Apocalipse capítulo 20, versículo 14, destino eterno após o julgamento do grande trono branco. Jonathan Edwards, no famoso sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, declarou: o inferno é a fornalha ardente da ira de Deus, acesa por sua santidade, sustentada por sua justiça e avivada por sua verdade. O inferno é o resultado final da rejeição contínua e impenitente da graça de Deus. É o local onde o pecador recebe a eternidade que escolheu, longe da presença do Senhor. Quem vai para o inferno? A justiça de Deus em julgar. A Bíblia é clara: os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os fornicadores, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos terão a sua parte no lago que arde com fogo e enxofre. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Não é apenas o assassino ou o diabo que será condenado, mas também o pecador comum que viveu sem arrependimento. Não se trata de boas obras ou comparações humanas, mas da aceitação ou rejeição da oferta de salvação. Charles Spurgeon escreveu: se a justiça de Deus exige o inferno, então o inferno é justo. Deus não enviará ninguém para lá por capricho, mas porque desprezaram o sangue de seu filho. O inferno não é brincadeira, a consciência da dor eterna.
Jesus usou imagens fortíssimas, ele usou o fogo eterno, Mateus capítulo 25, versículo 41, trevas exteriores, Mateus capítulo 22, versículo 13, choro e ranger de dentes, Mateus capítulo 13, versículo 50, vermes que não morrem, Marcos capítulo 9, versículo 48, não há intervalo, não há cessação, não há anestesia espiritual, a consciência permanece ativa, a memória é aguçada e o tormento é constante. E.C. Sproul, teólogo reformado, declarou: a ira de Deus no inferno é a expressão de sua santidade contra o pecado. Tirar isso da equação é criar um evangelho barato que não salva ninguém. A mentira moderna, o inferno desapareceu dos púlpitos. Há um esforço sutil e satânico para apagar o inferno das escrituras. Pregadores modernos evitam tempo para manter a sua audiência. Igrejas se tornaram centros de autoestima em vez de locais de arrependimento. Mas, como disse Leonard Ravenhill, se Jesus pregasse hoje o que pregou nos tempos bíblicos, ele não seria aceito em 90% das igrejas. A verdade é que sem inferno, a cruz perde o sentido. Se não há condenação eterna, por que Jesus sangrou? Por que o sofrimento? Por que a urgência do arrependimento? O julgamento final, o trono branco. Apocalipse capítulo 20, versículos do 11 ao 15, descreve o momento mais temido da história, o julgamento final. Todos os mortos ressuscitarão para comparecer diante de Deus. Livros serão abertos, nada estará oculto, e os que não forem achados no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Não haverá defesa, não haverá advogados, só haverá uma pergunta: você nasceu de novo em Cristo? John Piper declarou: o inferno existe para mostrar o valor infinito da glória de Deus. Rejeitar esse Deus é rejeitar a própria vida. A eternidade é irrevogável, sem volta, sem segunda chance. O homem rico de Lucas capítulo 16 implorou por uma gota d'água, mas era tarde demais. Quis evangelizar seus irmãos, mas foi negado. A porta já havia sido fechada. Não há purgatório, não há reencarnação, não há segunda chance. A eternidade começa no exato momento da morte. Martin Lloyd-Jones escreveu: o maior engano do inferno é que ainda temos tempo. A vida é uma névoa e quando ela se dissipa, ou você estará com Cristo ou contra ele. O pecado é a estrada para o inferno, mas o evangelho é a saída, aleluia. Todo pecado não arrependido é um bilhete para a perdição eterna. Mas há boas novas. Jesus desceu ao mundo para que você não precisasse descer ao inferno. Ele levou a nossa culpa, sofreu a nossa dor, enfrentou a ira de Deus na cruz para nos dar vida eterna. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João capítulo 5, versículo 24. Cristo é a ponte, Cristo é o escape, Cristo é o único caminho. Apelo à urgência de uma decisão. Muitos podem rir agora, zombar, virar as costas, mas no dia do juízo todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Filipenses capítulo 2, versículos 10 e 11. Hoje é dia de salvação, hoje é dia de arrependimento. Não endureça seu coração, cada batida do seu peito é uma chance de escapar do fogo eterno. Lembre-se das palavras de Jesus: se teu olho te escandaliza, arranca-o. Melhor entrares no céu com um só olho do que teres dois e seres lançado no inferno. Marcos capítulo 9, versículo 47. Ele não estava brincando, nem você deveria. O inferno é real, mas a cruz também é real. Você está diante de uma bifurcação eterna. Inferno, a justa consequência do pecado não perdoado. E céu, o presente merecido para os que creem em Jesus e vivem para Ele. Hoje a cruz ainda está de pé, hoje o sangue ainda clama por misericórdia, mas o tempo está passando, a porta está se fechando e o fogo está se aproximando. Escolha a vida, escolha Jesus, escape enquanto ainda é dia. Glória a Jesus. Convido você neste momento a fazer uma oração de entrega, de livramento, de quebrantamento, de rendição ao Senhor. Ele declara: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Senhor Deus, Altíssimo, Justo e Santo, neste momento sagrado, prostro-me diante da Tua face, com temor e com o coração rasgado, como quem caminha à beira de um abismo eterno, mas ainda encontra tempo e espaço para se lançar nos braços da Tua misericórdia.
Ó Deus eterno, Deus de juízo e graça, venho clamar por mim e por cada inscrito deste canal, por cada ouvinte, por cada homem, por cada mulher, por cada jovem e criança que ainda respiram sobre a terra. Senhor, desperta-nos do sono da ignorância. Sabemos, Senhor, que o inferno é real, ele não é um mito, não é um exagero, não é invenção de pregadores antigos. O inferno é o destino final daqueles que desprezam o sangue de Cristo, que zombam do seu sacrifício, que vivem como se nunca fossem morrer. Mas hoje clamamos, livra-nos do fogo eterno. Pai, Tu és justo em Teu juízo. Reconhecemos que o inferno não é injustiça, mas a mais justa de todas as sentenças para os que rejeitam a vida em Cristo. Tu não criaste o inferno para os homens, mas para o diabo e seus anjos. Ainda assim, quem escolhe o pecado, colhe a perdição. Ó Deus, abre os olhos da nossa geração, mostra-nos a gravidade do pecado, ensina-nos a temer diante da Tua santidade. Não queremos mais brincar com a iniquidade, não queremos mais tratar o pecado com leveza, não queremos mais viver como se houvesse tempo, porque o relógio do céu está acelerado e a eternidade está às portas. Senhor, em nome de Jesus, renunciamos agora a toda a prática de pecado, que o Espírito Santo sussurre aos ouvidos de cada pessoa que está em adultério, em fornicação, na mentira, na corrupção, na idolatria, na religiosidade sem cruz. Hoje é o dia do Teu livramento. Pai, quebramos agora todo vício, toda impureza, toda vaidade carnal. Cada laço de Satanás caia por terra, cada amarra demoníaca seja destruída, cada corrente que prendia mentes nas trevas seja desfeita agora. Liberta, Senhor, queima com Teu fogo santo e purificador. Senhor, salva os nossos filhos do fogo eterno, salva os nossos cônjuges, nossos pais, nossos irmãos, nossos amigos. Não permitas que aqueles a quem amamos caminhem para a perdição eterna, como se não houvesse saída. Desperta os desviados, abre os olhos dos mornos, constrange os religiosos. Pai, toca agora onde a palavra foi rejeitada, onde o evangelho virou costume, onde a Bíblia virou enfeite. Que o temor do Senhor invada casas agora, que jovens caiam de joelhos em prantos, que adultos dobrem a sua cerviz diante da cruz, que famílias inteiras sejam batizadas pelo Espírito de arrependimento, que corações de pedra se transformem em carne. Ó Deus, como nos tempos de Esdras, Neemias, Jeremias, derrama sobre nós lágrimas de contrição, que o chão das igrejas se encha de pranto, que os altares voltem a queimar com santidade, que os púlpitos preguem o inferno como verdade e o céu como esperança, que ninguém mais diga paz e segurança enquanto o juízo bate à porta. Deus de fogo, envia labaredas de arrependimento. Espírito Santo, faz-nos lembrar da eternidade. Toca agora, Senhor, que essa oração se transforme num grito profético que ecoe até os céus e faça estremecer os alicerces do inferno. Aleluia! O inferno não terá domínio sobre os lavados no sangue do Cordeiro. Nós te exaltamos, Jesus. Tu venceste a morte, tu desceste ao Hades e arrancaste as chaves da mão do diabo. Tu triunfaste sobre principados e potestades e te assentaste à direita do Pai como o Rei dos Reis. Teu sangue tem poder e neste sangue nós nos escondemos agora. Lava-nos, Senhor, justifica-nos, santifica-nos, marca-nos com Teu Espírito. Declaramos em fé, o inferno não nos terá, o inferno não terá os nossos filhos, o inferno não terá as nossas igrejas. Somos propriedade de Cristo, aleluia. Em nome de Jesus profetizamos que milhares serão despertados para a verdade eterna, que cada inscrito deste canal se torne uma trombeta de salvação, que vidas adormecidas se levantem, que pregadores covardes sejam incendiados com ousadia, que os desertos espirituais deem lugar ao rio de vida. Profetizamos sobre os que estão presos à pornografia, libertação, sobre os que estão nas drogas, redenção, sobre os que vivem na prostituição, o resgate, sobre os que estão em depressão, uma nova vida, sobre os que pensam em morte, um renascimento, sobre os que vivem como se nunca fossem morrer, arrependimento. Senhor, não os deixe em paz até que te encontre. Tira o sono dos que te rejeitam, confronta os que zombaram, permita que o Teu Espírito Santo os traga com amor feroz, que a consciência os incomode, que a eternidade os alcance. Se necessário for, permite que toquem o fundo do poço para que olhem para o alto, que percam tudo, mas não percam a salvação, que sejam despidos de orgulho, mas revestidos da graça. Faz o impossível, Senhor, para que não morram sem Ti. Aleluia, glória ao Senhor Jesus.
Usamos agora a autoridade do nome de Jesus para fechar as portas do inferno sobre aqueles que se rendem. Declaramos: o fogo do inferno não os tocará, a segunda morte não terá domínio sobre nós, o lago de enxofre não será o nosso fim. Nossos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Selamos cada casa, cada coração, cada mente com a palavra da verdade. Declaramos o sangue do Cordeiro sobre os umbrais da alma e declaramos também: assim como o anjo da morte não tocou os lares marcados no Egito, o juízo não tocará os redimidos do Senhor. Maranata, vem Jesus. Se o inferno é real, e é, o céu também é. A eternidade com o Cordeiro é gloriosa demais para ser ignorada, e nós ansiamos por ela. Ansiamos pelo dia em que a trombeta soará, quando os mortos em Cristo ressuscitarão, quando o trono branco será armado, quando todo olho verá o justo juiz, e naquele dia, quando o inferno receber os que zombaram da cruz, nós seremos recebidos pelo Cordeiro em glória. Oh glória, oh vitória eterna, aleluia. Deus de Elias, Deus de Ezequiel, Deus de João Batista, Deus de Paulo, Deus do Senhor Jesus Cristo, faz de nós chamas vivas que alertam os perdidos, que essa mensagem se espalhe como fogo, que ela salve, que ela quebrante, que ela edifique e que ela transforme gerações. Nós escolhemos a vida, nós escolhemos o céu, nós escolhemos Jesus, e diante de ti, com lágrimas em temor, declaramos: o fogo do inferno não nos terão. Nós escolhemos a vida. Em o nome de Jesus nós te louvamos, te glorificamos, ó Pai de amor, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Como prova de sua decisão diante da verdade que você ouviu, declare nos comentários palavras de fé, de arrependimento, de convicção eterna. Use este espaço como altar público, um testemunho diante do céu e da terra. Diga com ousadia que você rejeita o inferno e escolhe a vida eterna com Cristo. Declare assim: o inferno não me terá, eu sou de Jesus. Declare: eu escolho a eternidade com o Cordeiro. Declare: desperta-me, Senhor, livra-me da mornidão espiritual. Declare também: renuncio ao pecado e abraço a cruz de Cristo. Declare com toda ousadia: queimarei por ti, Jesus, salva a minha casa e a minha geração. E declare com toda a fé do seu coração: escreve meu nome no livro da vida e sela-me com teu Espírito, Senhor. Escreva com sinceridade, escreva como quem clama. Esse comentário pode ser o seu altar de entrega. E se esta palavra te despertou, não guarde só para você. Inscreva-se agora aqui no canal À Volta, agora mesmo. Vá aqui abaixo no botão se inscrever, se inscreve, ative o sininho para receber novas mensagens de fogo, de alerta, de salvação. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que puder. Envie nos grupos, publique nos status, envie por mensagem. Essa mensagem pode salvar uma alma da condenação eterna. Aleluia! Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, agora e para todo sempre. Amém. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nos vemos no próximo vídeo, se o Senhor Jesus Cristo assim nos permitir. Shalom, a paz do Cordeiro esteja sobre ti.